Olá, caros ouvintes e caras ouvintes, estamos novamente aqui para o nosso episódio Gamer Geek. Hoje é o episódio de número 37. Estamos hoje em número reduzido, apenas eu e o Fink. Infelizmente, nossos outros parceiros não conseguiram estar presentes hoje. Nossa internet aqui em Santarém, no Pará, está realmente decepcionando. Mas, de qualquer forma, não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, pois estamos no Facebook, no Instagram e no Twitter. Além do mais, temos um canal do YouTube e nossos episódios também estão por lá em formato de vídeo. A nossa primeira notícia de hoje é sobre o PS5. A Sony revelou alguns detalhes da retrocompatibilidade de jogos e acessórios do PS4 no PS5. Segundo a empresa, praticamente todos os games da geração atual funcionarão na nova geração, além de seus acessórios. A companhia também revelou que títulos seletos terão um Game Boost, uma funcionalidade que aumenta a performance e a taxa de quadros. De acordo com a Sony, a biblioteca inteira será retrocompatível, mas alguns jogos poderão apresentar erros inesperados, e nem sempre todas as funcionalidades estarão presentes. Na verdade, a biblioteca inteira tirando 10 jogos. Então a Sony fez essa lista dos games que não terão suporte no PS5. Vou ler a lista aqui para vocês. O DWVR, Afro Samurai 2, TT Isle of Man, Just Deal With It, Shadow Complex remasterizado, Robson, A Jornada, We Sing, Hitman Go Definitive Edition, Shadwen, Joe's Diner. Então esses 10 jogos aí, eles não serão retrocompatíveis, não poderemos jogar eles no PS5, porque são jogos aí do PS4. O restante dos jogos do PS4 vão poder ser jogados no PS5. Além do mais, vários acessórios poderão ser usados, né? Vários acessórios do PS4 poderão ser usados no PS5, inclusive o controle. Na verdade, é necessário que você utilize o controle do PS4, né, para jogar de melhor maneira os jogos do PS4, já que o controle do PS5 ele tem umas funcionalidades diferentes aí. Então, também poderão ser usados outros controles do modelo PS4, mesmo que não o original, que sejam licenciados por terceiros, mas o melhor mesmo é jogar com o DualShock 4 para ter uma melhor experiência. Além do mais, volantes, PS Move, PlayStation VR, headsets Gold Platinum e outros periféricos também funcionarão com títulos que oferecem suporte, assim como no atual videogame. Então, é importante ficar atento que nem todos os recursos originais do PS4 estarão inclusos no PS5, né? E isso aí já é um outro problema, né? Porque, por exemplo, algumas funcionalidades exclusivas do PS4, como torneios, in-game, live, segunda tela, através do aplicativo, não funcionarão no PS5. Então, apesar de a gente conseguir jogar esses jogos da geração anterior no PS5, algumas funcionalidades, algumas coisas, alguns recursos, eles não ficaram disponíveis. Mas já é um grande avanço você poder usar alguns jogos do seu PS4 já na nova geração, o que anteriormente era muito complexo, né? Então no PS4 nós tivemos vários problemas nessa questão da retrocompatibilidade, e agora a Sony deu uma melhorada nisso no PS5. Não é verdade, Fink? Sim, é algo que, na verdade, muitos fãs aí da Sony já vem reclamando há um tempo, né? Que tava faltando essa retrocompatibilidade aí nos consoles. E aí eles viram isso e começaram a implementar, né? Inclusive, tinha rumores de que essa retrocompatibilidade ia funcionar para os games até mais anteriores ainda, PS3, PS2. Mas aí só foi anunciado para PS4, né? Mas já é algo bom, né? Se bem que quem tem o PlayStation Now, que tem vários países, mas não tem aqui no Brasil, eles têm acesso a esses jogos mais antigos também. Agora, é uma coisa legal aí da retrocompatibilidade e, tipo, eles trazerem isso agora, né? E somente 10 jogos aí dessa coleção que a gente sabe que é a biblioteca de jogos do PS4 é enorme, tem muitos jogos. E somente 10 jogos aí não serem jogados, né? Não vão funcionar direito. Eu acho que foi... Eles conseguiram fazer aí, eu acho que da maneira certa aí, né? Talvez futuramente eles até consigam fazer rodar esses outros 10 jogos. Talvez esses 10 jogos só tenham aparente alguns bugs aí. A gente nem sabe direito como é que vai ser essa questão, né, realmente, né? Inclusive, a gente só tem um jogo dessa lista. Eu não sei dizer se é sorte ou azar, né? Porque
de todos esses jogos que poderiam ser bloqueados, e a gente ainda conseguiu ter um jogo que foi bloqueado ainda, dos 10 jogos, que é o Sadrian. É um jogo até interessante, você controla uma assassina que vai assassinar o rei, e aí no caminho você encontra uma órfã, e aí enquanto você tá ali jogando, você tem que ir considerando se você vai matar as pessoas ou não, porque você tá andando com uma órfã lá, uma menina órfã, e se você matar as pessoas na frente dela seria meio que quebrando a infância da órfã, né? E pode fazer com que a órfã perca a sua confiança em você. Então você tem que jogar ali, decidir como você joga e de maneira mais furtiva. Esse jogo eu realmente não curti muito os outros novos jogos, então pra mim não vai fazer muita diferença. E aí, essa lista aqui, principalmente quem já tem o PS Plus aí, né? Com certeza já tem uma lista considerável de jogos aí que ganhou. Então, quando vai chegar no PS5 aí, e com além do PS Plus Collection, né? Que já vai dar vários jogos bons aí, você já vai ter sua lista aí de jogos do PS4 para você jogar, né? Então acho que é algo muito legal. É interessante que a Sony tenha avançado nesse sentido, né? Esses jogos furtivos aí não são bons pro nosso amigo Pegasus, né? Que gosta de chegar no porradal. Verdade. Avançar ou retroceder, né? Porque ele era algo que eles tinham antes, mas depois acabou e depois voltou. Mudar para melhor, com certeza que ia mudar melhor, já estava bom. Diz que ia mudar para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou. É, aí tem que... Mas quando a gente dá um passo errado e a gente volta pro caminho certo, eu acho que é um avanço, né? Então, nossa segunda notícia de hoje é sobre Cyberpunk 2077. Recentemente surgiu uma imagem na internet, no Twitter, com uma foto de parte do roteiro de Cyberpunk 2077. E aí isso impressionou muito os fãs, porque claro que após anos de trabalho nesse jogo, a gente esperava que fosse realmente um trabalho insano, com muita coisa, né? Que o processo criativo fosse imenso. Mas quando o gerente de localização japonesa da CD Projekt Red, Yuki Nishio, decidiu compartilhar parte do processo criativo com o público, apresentando apenas um fragmento do roteiro do game, todo mundo ficou assim, abismado com o tamanho só daquela parte do roteiro. Ele colocou em cima de uma mesa várias folhas de diálogos ali do game e totalizaram 4 pilhas enormes de quase 1 metro cada uma de altura, né? Quase 1 metro de altura cada uma dessas pilhas. Ele ainda afirmou que era apenas parte, né, dos diálogos ali do jogo. Então a gente tem um jogo realmente que demorou bastante tempo para ficar pronto. Esses diálogos é o script em japonês de Cyberpunk. E por mais que a gente pense em toda, né, a complexidade de se fazer, principalmente um jogo em mundo aberto, em que tem muita coisa, muita profundidade, que a gente espera muito, que a gente espera aí que seja um dos melhores jogos do ano. Então, mesmo assim, a gente ainda fica assim, surpreso, né, com o tamanho do material que são só apenas partes do diálogo. A gente vai deixar na descrição do nosso episódio o link para essa notícia, e se vocês puderem dar uma olhada lá no tamanho de apenas parte do roteiro, vocês vão ver do que a gente está falando, e a nossa espera pelo jogo só aumenta, né? Nossa ansiedade para poder jogar esse jogo aí, Cyberpunk 2077, só aumenta. O que tu acha, Fink? Devo confessar aí que realmente eu achei impressionante. Na hora que eu vi a notícia, assim, o título da notícia, eu falei, olha, eles colocaram parte do roteiro aqui, bora ver. Aí eu fui lá ver, não era realmente parte do roteiro, né? Eles colocaram a pilha de papel lá, né? Só que eu olhei, caramba, olha o tamanho dessa pilha de papel, são 4 pilhas, né? Enorme. Eu fiquei impressionado. Fico imaginando que o tanto de diálogo deve ter isso, ele é só parte do diálogo. Cara, deve ter muito diálogo ali, deve ter muita história por ali. Deve ser algo bem interessante de se jogar. Você tá andando por ali, escutando esses diálogos. Você deve poder escutar algumas histórias interessantes ali, poder fazer parte dessas histórias, né? Isso é algo que eu acho bem interessante nesses jogos. Você tá andando por ali e escutando esses diálogos e vendo essas histórias novas. Algo que eu gostei muito do The Last of Us 2, inclusive, foi durante o jogo a gente vai achando bilhetes, mensagens,
que vão contando histórias ali. Você vai percebendo ali que isso faz você perceber que aquele mundo é muito mais amplo do que somente aquilo que você está jogando. E eu acho isso muito interessante, muito legal. E eu acho que isso irá acontecer no Cyberpunk. Cyberpunk é um jogo que eu já espero há um bom tempo. Confesso que teve um tempo que fiquei um pouco desanimado. Fico pensando... Não sei, toda vez que algo tá muito hypado assim, eu fico meio que um pouco contido na minha esperança, assim, porque eu fico pensando que se tá muito hypado, tem muita coisa para dar errado. Se você tem muita esperança, mesmo que não seja um erro tão grande, parece que ele vai refletir que vai ser um erro maior, sabe? Então, eu espero o jogo aí, ainda mais que tem o Keanu, né? E bora jogar. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né, Fink? Lembre-se, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. É igual o Titanic, né? Era imenso, tão grande e pum, afundou. Então, realmente, às vezes, quando um filme, um jogo, alguma coisa vem com essa expectativa toda, pode ser um tombo retumbante, né? Desapontar os fãs. Mas eu acho que não vai ser o caso, o trabalho foi grande, é um jogo que é bem esperado e que já revelou algumas coisas que mostram que vai ser um jogo espetacular, então é esperar para ver e para jogar, é claro, mas eu acho que até aí pela profundidade do diálogo, das coisas, do trabalho que foi investido nesse jogo, acho que vai ser com certeza um dos melhores jogos do ano aí, disputando com The Last of Us 2. Mas falando sobre essa notícia do Cyberpunk, o mais engraçado é que a notícia ela é muito chamativa, né? Ela vem como assim: roteiro de Cyberpunk 2077 surge na internet e assusta pelo tamanho, né? Então, a forma como apareceu o título da notícia, parece que todo o roteiro surgiu ali, a gente vai ter uma ideia geral do que vai ser o jogo, a gente vai ter uma completude do que vai ser o jogo, porque o roteiro apareceu. E aí, quando eu mandei essa notícia lá no grupo, eu já mandei parte do roteiro, né? Eu já adicionei parte do roteiro ali. Mesmo assim, eu percebo que ainda ficou um título que engana, né? Porque, na verdade, é a foto ali de uma parte do roteiro que um dos integrantes da CD Projekt tirou a foto e mostrou ali no Twitter, né? Então, já engana desse jeito, né? Mas é assim mesmo. Então, vamos para a nossa próxima notícia. A nossa próxima notícia de hoje é uma notícia enviada por nosso parceiro Tio Gamer. Ele teve que dar uma passada no seu terreno que ele comprou lá em Tatooine. É como deve ser. Mas ele, né, enviou pra gente um SMS com a notícia aí pra gente falar hoje, que é sobre alguns dos jogos mais zerados no PS4. E aí essa notícia ela traz ali uma lista, os 10 jogos mais zerados no PS4. Então, na verdade, é uma notícia que surpreende, porque o que a gente percebe é que poucos jogadores vão e finalizam o jogo. Então, o jogo que tem mais sucesso, com a taxa de finalização, de conclusão maior, é o The Last of Us 2, que tem uma taxa de conclusão de 58%. Em segundo lugar, nós temos Final Fantasy VII, o remake, com 53,3%. Depois God of War, 51,8%. Depois o Homem-Aranha. Depois Uncharted, Detroit Become Human, Ghost of Tsushima, Horizon Zero Dawn, Days Gone, Death Stranding. Para ter uma ideia, o 10º nessa lista, que é o Death Stranding, ele tem 29,3% só de pessoas zerando ele, chegando até o final do jogo, né? Então, o que a gente percebe aí que dos 10 títulos que tem maior porcentagem de pessoas zerando, você já vai tendo uma porcentagem, a maioria aí de 50 para baixo. Então, o número de jogadores e jogadoras que acabam concluindo os jogos, no caso, jogos que são de uma pessoa, né? Single play, é um número pequeno. E aí a taxa de conclusão ali acaba sendo baixa mesmo. Mas, surpreendentemente também, né? Porque The Last of Us Parte 2 é um jogo complexo, grande, que tem muita coisa ali. É um dos que tem maior taxa de conclusão. Então, bacana essa notícia aí. É uma notícia que o Tio Gamer enviou pra gente comentar aqui hoje. O que tu acha, Fink? Acho uma notícia bem interessante, né? Inclusive, eu também dificilmente zero um jogo. Geralmente eu chego ali pela metade e paro, mas ultimamente eu tenho lutado mais aí pra zerar esses jogos aí. The Last of Us 2 aí eu achei meio surpreendente, porque assim, foi um jogo que vendeu muito, mas foi muito criticado. Tinha muita gente falando mal, e que começava e depois não terminava.
E essas coisas assim, né? Logo no começo foi bombardeado de reviews negativas, críticas negativas. Cara, eu não achava que ia ter tanta gente que ia zerar assim, inclusive ia ser um dos jogos aí mais zerados no PS4. Uma coisa que vale ressaltar aí é que essa lista se trata dos jogos do PS4, né? A gente não tá contando aí jogos do Xbox ou do PC. Até porque seria mais complicado, e no PC tem muita gente que joga pirata, então para fazer essa estimativa seria difícil. Já no PS4 aí, como você, ao zerar, geralmente você ganha uma conquista e fica ali registrado, né? Quando você vai online, então a Sony vai ficar sabendo, então fica mais fácil para ela saber, e para você pegar jogo pirata no PS4 é mais difícil, né? Uma coisa também a gente vê uma queda bem acentuada ali do sexto pro sétimo jogo. No sexto jogo tem 49% ainda, mas no sétimo já tem 38,2%. E jogos de mundo aberto também parece que eles não são tão zerados, né? Até porque geralmente eu acho que as pessoas se perdem bastante no mundo e acabam meio que esquecendo de zerar, né? É algo que eu faço bastante também. O jogo de mundo aberto, geralmente eu fico fazendo outras coisas, sabe? Side quests, e só depois de muito tempo eu vou fazer as missões principais. Então, é isso. É verdade, Fink. Os números impressionam mesmo. Principalmente ali depois do quarto jogo. Eu acho que, na verdade, até a partir do The Last of Us, né? 58% de pessoas que concluíram. E vai 53, 51, 50. Então fica nessa ali de 50 para baixo, né? Mais ou menos. Se for tirar uma média desses aqui, acho que vai ainda descer mais desses 10 primeiros aqui. A média vai ser baixa, né? Ainda mais quando a gente colocar outras quantidades de jogos e outros jogos que nem entraram no top 10, né? Uma análise interessante é que entre o primeiro e o décimo, né? O décimo, basicamente, ele é metade do primeiro, né? O The Last of Us. Um tem 58 e o outro tem 29. 29,3. Isso é verdade. Então aí fica aí o nosso desafio pros camaradas e as camaradas do Byte Furado começarem a zerar mais jogos e mandarem aí pra nós o resultado dessa jogatina. Vamos zerar os jogos, galera. Partindo para a nossa última notícia de hoje, também uma notícia que o Tio Gamer encaminhou pra gente. Ele mandou um bip lá de Tatooine. Ele pediu para nós trazermos aqui a notícia dos pôsteres da segunda temporada do Mandaloriano. Então, The Mandalorian vai estrear em 30 de outubro, a segunda temporada. Claro que aqui no Brasil a gente ainda não tem o Disney Plus, né? O Disney+, só vai chegar dia 17 de novembro. Mas de outra forma também, para quem gosta de fazer uns downloadzinhos de torrent, a gente sabe que saindo na internet, no streamer, rapidinho vai estar para download. Então, quem quer ver aí o Mando, né? A Cara Dune, o Griff Karga e o bebê Yoda, a partir do dia 30 provavelmente eles já vão estar surgindo aí na internet. Os pôsteres ficaram bem bonitos, né? No primeiro pôster a gente tem o Mando, o Mandaloriano, tá? Um pôster muito bonito mesmo, uma cor muito bonita. No segundo pôster a gente tem a Cara Dune. No terceiro, o Griff Karga. E no quarto, a criança, né? O bebê Yoda, que foi apelidado de Baby Yoda, bebê Yoda, Yodinha. Mas a gente ainda não sabe direito aí qual vai ser o nome. A gente sabe que é a criança. Não sabemos ainda direito as origens, né? É uma expectativa boa pra gente descobrir mais coisas aí sobre essa raça aí do nosso querido Yoda. Mas caiu na graça do povo o apelido de bebê Yoda, Yodinha. E eu gosto de falar isso também. Então os pôsteres estão bem bonitos. Dá para fazer o download lá na página, colocar no celular, no papel de parede. Vai ficar bem show de bola. E a gente fica aí na espera, né? Para que saia aí esses episódios, a gente possa ir para a segunda temporada, que a primeira foi bacana. E a gente espera que essa segunda seja ainda melhor. O que tu acha, Fink? This is the way. Como deve ser. E aí nós vamos trazer agora, no nosso momento de recomendações, uma especial recomendação feita pelo Tio Gamer. É o filme documentário O Dilema das Redes. Então, nosso querido Tio Gamer fez essa recomendação. O Dilema das Redes é um documentário de 1 hora e 34 minutos lá da Netflix. E basicamente ele trata de especialistas em tecnologias
e profissionais da área que fazem um alerta. As redes sociais podem ter um impacto devastador sobre a democracia e a humanidade. Então a gente já tem acompanhado nos últimos anos aí o problema das redes sociais. A Netflix lançou agora o dilema das redes sociais. Então a recomendação do Tio Gamer. Eu trarei para vocês hoje uma recomendação bacana, que é o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Esse filme ele foi lançado em 1968, então era um filme futurista, um filme que teoricamente se passaria em 2001. Vocês vão ver lá que a gente está em 2020, muita coisa do que teria lá em 2001 a gente não tem nem em 2020. Mas é um filme do Stanley Kubrick e a sinopse é o seguinte: uma estrutura imponente, preta, fornece uma conexão entre o passado e o futuro nesta adaptação enigmática de um conto reverenciado de ficção científica do autor Arthur C. Clarke. Quando o Dr. Dave Bauman e outros astronautas são enviados para uma misteriosa missão, os chips de seus computadores começam a mostrar um comportamento estranho, levando a um tenso confronto entre homem e máquina, que resulta em uma viagem alucinante no espaço e no tempo. Então, tem mais ou menos aí 2 períodos ali. A gente vai ver uma história bem impressionante. Realmente é um filme muito impressionante, eu assisti ele. É um filme demorado, então não é fácil assistir até o final. Então você tem que estar num dia bacana, não estar com sono, se preparar, porque você vai ter que ficar bem antenado para tentar entender o filme aí. É um filme um pouco complexo, mas é um filme legal, é um clássico. E eu gostei de ter assistido ele, impressionante. Fiquei assim muito maravilhado, né, com o filme. É um filme aí que tem uma duração longa de 2 horas e 21, mas é um filme que vale a pena porque é um super clássico mesmo aí do Stanley Kubrick. Então é a recomendação de hoje. Com essas recomendações, com essas notícias de hoje, nós nos despedimos. Wakanda Forever. Bye bye. Bye bye.